Olá a todos, sempre é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. No livro O Legado de Allan Kardec, em nosso encontro anterior, vimos que em 1882 foi publicado um panfleto rustenguista que atacou não somente o Espiritismo, mas até a própria pessoa de Allan Kardec. E nos perguntamos qual foi a atitude da Sociedade Anônima neste lamentável episódio do panfleto rustenguista. Será que a Sociedade Anônima defendeu Allan Kardec e o Espiritismo? Em lugar de defender Allan Kardec e o Espiritismo, a Sociedade Anônima, na Revista Espírita, que aliás foi fundada por Allan Kardec, permaneceu firme na defesa de Rustem e do rustenguismo. A Sociedade Anônima procurou atenuar as críticas do movimento espírita ao panfleto rustenguista. Tentou minimizar a gravidade do panfleto rustenguista e chegou a referendar expressamente alguns dos sofismas apresentados no panfleto rustenguista. A comissão de leitura da Revista Espírita, e especialmente Leymarie, afirmaram expressamente que Allan Kardec e as ideias espíritas, aspas, não necessitam de nenhuma proteção. No entanto, a Sociedade Anônima, especialmente Leymarie, pensavam diferente com relação a Rustem e ao rustenguismo. De fato, a Sociedade Anônima, especialmente Leymarie e Jean Guérin, o rustenguista que passou a dominar economicamente a Sociedade Anônima, passaram a enaltecer ainda mais Rustem e o rustenguismo, né? E mais, diante da publicação do panfleto rustenguista, em lugar de difundir os ensinamentos do Espiritismo, a comissão de leitura da Revista Espírita decidiu inserir na Revista Espírita, recordamos, fundada por Allan Kardec, um resumo da obra de Rustem. Se empenhou ainda mais em difundir o rustenguismo, né? Leymarie chegou a publicar na Revista Espírita de setembro de 1883 um artigo no qual faz alguns breves elogios a Allan Kardec, mas reitera que a Sociedade Anônima não defenderia Allan Kardec nem o Espiritismo. E como os elogios de Leymarie não correspondiam às suas atitudes, a União Espírita Francesa, por meio de Michel Rozin, esclareceu publicamente
o seguinte: toda a sua linha de conduta, né, de Lei-Marie, acusa uma grave cumplicidade com os partidários de Rustin. E a revista espírita, há algum tempo mantém uma linguagem tal que se poderia crer que foi comprada por nossos adversários. Por um lado, o senhor Lei-Marie, o administrador e o conservador das obras espíritas, declara-se de maneira categórica teósofo. Por outro lado, ele patrocina e defende J.B. Rustin, o caluniador de Kardec e o antagonista de suas obras. Depois disso, as declamações a favor do mestre não têm valor algum. Nota-se que o senhor Lei-Marie somente se mantém vinculado a elas devido à sua posição, né? Reiteramos que nosso propósito não é julgar os nossos companheiros do passado. A nossa proposta é analisar os fatos históricos para favorecer a nossa autoanálise, que contribua para a nossa transformação moral. E que a nossa transformação moral possa favorecer o meio no qual atuamos, especialmente o movimento espírita, né? Então, queridos amigos, podemos fazer muitas reflexões, né, sobre este lamentável episódio. Será que devemos defender Allan Kardec e os ensinamentos do Espiritismo? Ou será que devemos cruzar nossos braços e deixar que ideias contrárias, sem fundamento, deturpem os ensinamentos do Espiritismo e passem a desprezar, a diminuir cada vez mais o exemplo de Allan Kardec? E se nós temos como espíritas o dever de defender os ensinamentos do Espiritismo e a memória de Allan Kardec, o seu exemplo, em que consistiria essa defesa? A defesa do Espiritismo e de Allan Kardec, evidentemente, deve guiar-se pelos ensinamentos das obras e do exemplo de Allan Kardec. Como Allan Kardec agiria nessas situações de ataque ao Espiritismo e à sua pessoa. E para respondermos isso, é fundamental que estudemos as obras de Allan Kardec, que estudemos fatos fidedignos acerca da biografia de Allan Kardec. É necessário que nós também não caiamos em polêmicas que possam ter uma aparência doutrinária, mas que, na verdade, ocultam
disputas essencialmente pessoais. E além de estudar os ensinamentos das obras de Allan Kardec, os ensinamentos do exemplo de Allan Kardec, é necessário divulgar esses ensinamentos para esclarecer, jamais para impor, porque, segundo a doutrina espírita, devemos desenvolver a nossa fé raciocinada e, portanto, devemos dar o direito a todos de crer ou não crer, de desenvolver também a sua fé raciocinada. Mas, ao mesmo tempo que os demais têm esse direito de aceitar ou não esse conhecimento, nós espíritas temos o dever de conhecer esses ensinamentos, de expor esses ensinamentos, de esclarecer, né? E especialmente a defesa dos ensinamentos, das obras e do exemplo de Allan Kardec compreende o esforço perseverante de nossa parte em colocar em prática, na nossa conduta, esses ensinamentos. E conforme nos adverte o irmão, companheiro da União Espírita Francesa, Michel Rozin, não bastam palavras, não bastam elogios a Allan Kardec. É necessário que haja coerência entre esses elogios e os nossos esforços em colocar em prática os ensinamentos das obras que ele publicou e do exemplo que ele nos deu. E como sempre, recordamos que não impomos nada, apenas expomos essas reflexões com o propósito de estimular mais reflexões ainda. E no caso específico, com relação à defesa do legado, dos ensinamentos, das obras e do exemplo de Allan Kardec. Agradeço de todo o coração a atenção de vocês, o carinho, a amizade fraterna, a divulgação destes vídeos. Estejam à vontade para divulgar estes vídeos. Agradecemos a tantos companheiros que têm participado deste estudo e divulgado os vídeos, como, por exemplo, a Rádio Portal da Luz, que transmite os áudios dos nossos estudos, a Bruno Tavares, a Nuno Emanuel, a Ismael Gobo, a revista digital O Consolador, ao site Autores Espíritas Clássicos, ao grupo de Facebook Espiritismo com Kardec e a tantos companheiros de ideal espírita do Brasil e de muitos outros países. Peço perdão por não poder mencionar todos vocês, mas tenho certeza de que todos estão em meu coração. E desejo a todos muita paz, muita saúde e muita felicidade.